Tem mais operação da polícia em campo, dessa vez aí da Polícia Federal, não é isso, Sassá? Na mira dos agentes, uma organização criminosa agindo na falsificação de documentos de idosos. Com esses documentos, os bandidos abriam contas em bancos e realizavam empréstimos consignados. Quem vai contar melhor pra gente sobre essa história e trazer mais informação é ela, minha amiga Cris Otaviano. Cris, boa tarde. Oi, Sassá, boa tarde para você, boa tarde, Fred. Olha, era uma fraude engenhosa, viu? Dividida em algumas etapas que culminaram em uma operação hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados em pelo menos 5 estados, entra aqui Piauí, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, 4 estados com alvo de 16 investigados. Essa operação é uma segunda fase de uma operação que começou no dia 23 de janeiro. E a engenhosidade levava a algumas camadas de fraude. A primeira delas era elaborar documentos de identidade falso, CPFs e outros documentos de identificação de indivíduos que não existem. Em uma segunda etapa, eram abertas contas bancárias com estes elementos, com essas informações, com estes documentos falsos. Depois, a quadrilha ia para um outro patamar de fraude, onde eram abertas contas e eram requeridas aposentadorias. Em uma outra etapa da fraude, ainda mais elaborada, eram feitos ali empréstimos consignados em instituições financeiras relacionadas a essas identidades falsas. Para fazer todo esse esquema, eram contratados idosos e estes idosos, eles participavam oferecendo a imagem deles e os dados biométricos deles para que essas identidades fossem feitas e ali aquelas etapas de checagem de segurança pudessem ser ali ultrapassadas com as imagens desses idosos. Nas informações que a gente tem aqui por parte da Polícia Federal e também do INSS, pelo menos 21 idosos de aluguel, assim são chamados na operação, foram identificados nessas 2 etapas da operação, em que na primeira etapa já culminou na prisão de 3 pessoas. Com isso, pelo menos 285 CPFs, títulos de eleitor, identidades foram feitos com as imagens e dados biométricos desses 21 idosos. E agora a polícia vai levantar informações também dessas buscas e desses mandados sendo cumpridos hoje. A estimativa é que a quadrilha tenha feito até então um prejuízo de 23 milhões de reais aos cofres públicos, dentro da Previdência e em todas as outras instituições que acabaram sendo afetadas de alguma maneira com todo esse esquema dessa quadrilha aí engenhosa nesse trâmite aí de falsificação de documentos e, enfim, fraude dentro da Previdência e etc. Agora vai eu, vai você, vai a Sassá pra gente conseguir um empréstimo no banco. É uma treta, é uma dificuldade maior do mundo. E aí o vagabundo com uns documentozinhos lá, vai lá e consegue, né? Cris, um beijo grande, obrigado pela informação, minha querida.